pessoal, um bom dia a todos. Aqui quem vos fala é Geovaci Martins da Rocha. Hoje é sábado, dia 28 de agosto de 2021. Estou de volta para trazer o primeiro vídeo desta feita através do meu novo canal denominado Social Cristão, pois o canal Política e Religião foi bloqueado pelo YouTube. Não me informaram o motivo. Porém, não vou deixar de combater o obscurantismo, a mentira, a hipocrisia desse desgoverno e também pelo fato de alguns líderes evangélicos estarem apoiando esse pretenso genocida e levando os seus fiéis a apoiarem como se fosse o Messias, desviando assim a verdadeira função do Evangelho, que é implantar o amor, a misericórdia, a compaixão e o perdão. E hoje quero trazer um assunto de cunho educativo que nos servirá de mais conhecimento, pois vejo que alguns dos nossos irmãos cristãos ainda estão desinformados a respeito desse assunto e estão sendo enganados pelos seus líderes que estão generalizando o comunismo. O assunto é comunismo ou socialismo cristão. O comunismo cristão é uma forma de comunismo religioso baseado no cristianismo. Ele é uma teoria teológica e política baseado na visão de que os ensinamentos de Jesus compelem os cristãos a apoiar o comunismo cristão como sistema social ideal, apesar de não existir uma concordância universal sobre a data exata em que o comunismo cristão foi fundado. Muitos comunistas cristãos entendem que há evidências da Bíblia sugerem que os primeiros cristãos, incluindo os apóstolos, criaram a sua própria pequena sociedade comunista nos anos seguintes à morte e ressurreição de Jesus. Aí vem a pergunta: existe o comunismo cristão hoje no Brasil? Sim, existe. O Fábio Bezerril Cardoso, pastor da comunidade cristã Palavra e Vida, é um pastor comunista cristão que conversa com a antropóloga Rosana Pinheiro Machado sobre política, gênero, periferias. Vejamos o vídeo. Fábio, muito obrigado por estar aqui hoje na estreia da Laje. É um prazer enorme estar aqui contigo. Você tem uma trajetória muito bonita nas periferias de atuação e hoje eu queria falar um pouco com você sobre a sua trajetória, sobre a sua militância como pastor de esquerda nas periferias. Então, se você pudesse começar a contar um pouco pra gente como que você se define, né, um pastor comunista, como eu já li de você, e o que isso traz, quais são as implicações que isso traz para a sua carreira e como que você lida com isso, como que você chegou até isso, né? Legal, Rosana. Bem, você sabe que implicações são muitas, né? Principalmente porque quando você fala eu sou pastor, sou comunista, todo mundo já leva para a questão política, partidária também, né? Você já escreveu um texto também e
falando que era comunista, e as pessoas elas acabam levando um pouco para o lado partidário. Mas todo cristão deveria ser comunista, porque Cristo, ele te leva a repartir. E quando você olha, por exemplo, a igreja do primeiro século, ela está repartindo, ela está vendendo seus bens e está repartindo entre todo mundo, ninguém passa necessidade, o texto bíblico já diz isso. Então, quando eu afirmo que sou um pastor comunista, é porque por conta de Cristo, né? Por conta do Evangelho. O Evangelho me leva a ser comunista. A koinonia, né? A comunhão. As pessoas levam pelo lado político, é por isso que dá toda essa confusão no Facebook. Então eles começam a pensar, por exemplo, no Marx. Mas eu não leio Marx, por exemplo, para ser comunista. Eu leio Jesus, o outro barbudo, né? Então, quando eu leio Jesus, Jesus me leva a, principalmente, tratar essa questão da comunhão, da koinonia, de dividir o pão, de dividir o que eu tenho. Apesar de isso ser difícil nos dias de hoje, né? As pessoas elas estão muito individualistas, inclusive na igreja. E quando elas fazem uma leitura mais apurada do Evangelho, elas poderão observar, por exemplo, que a igreja do primeiro século ela dividia tudo que tinha. Então a comunhão está aí, o comunismo está aí, né? Só que eles levam sempre para o lado partidário. E aí é onde dá pau, onde dá briga. E você vê lá que eu compro uma baita briga com muita gente. Mas também imagino que tenha muitas pessoas que você atraia, né? Com certeza. Com a sua postura. Sim, sim. Muitas pessoas, principalmente para o diálogo, Rosana. Essa postura ela abre o diálogo principalmente para a questão da dignidade humana, né? Então, quando eu falo da dignidade humana, são para pessoas que até mesmo a igreja esqueceu. Quando você pergunta a minha trajetória, por exemplo, eu fui missionário durante alguns anos na rua. E o missionário na rua, ele não tem que ter preconceito, ele não tem que olhar o outro como se ele tivesse afastado, como se fosse apenas uma coisificação. Não, ele tem que olhar como um ser humano. Então, essa minha trajetória na rua me fez pensar dessa forma, que eu tenho que dar dignidade para as pessoas. Sim, você trabalhou também com um grupo de transexuais nas ruas, né? Perfeito. Como é que foi um pouco essa experiência? Bem, eu trabalhava ali na Avenida São Miguel, né? Que fica ali no bairro de São Miguel Paulista. Eu ainda era seminarista, né? E nós levávamos chá, pão, café quente nas madrugadas. E ali nós passávamos conversando com todas, desde mulheres a transexuais. E as transexuais eram as que mais nos recepcionavam com uma alegria imensa. Elas sempre falavam, olha, se vistam meninas porque os meninos de Jesus estão vindo aí. E nós parávamos para escutar, para conversar, para dialogar, né? E muitas coisas marcaram a minha vida ali, naquele momento, né? Principalmente em relação à questão da dignidade humana. Porque enquanto a igreja ela passava, levantava a mão e dizia que aquilo ali era filho do diabo, era isso, esse é o discurso, infelizmente. Aí nós olhávamos como um ser humano que precisava ser amado por Cristo, amado por nós, e que precisava de dignidade humana. Bom, então eu queria aproveitar esse tema e te perguntar sobre outra polêmica no seu Facebook de semana passada, que foi um post que viralizou, em que você fala que quem marcha com Jesus também deveria marchar na parada LGBT. Então eu queria que você falasse um pouco como que foi a própria essa experiência de viralização, a reação. Imagino que muita reação contrária, imagino também na sua própria igreja, na sua comunidade. Eu entendo o seguinte, Rosana, quem marchou para Jesus na quinta-feira deveria marchar principalmente no domingo na marcha LGBT. Inclusive nós fomos, eu e a Márcia, minha esposa, nós fomos lá para abraçar, para dizer que a igreja os ama, para dizer que as nossas portas estão abertas, que eles podem vir, que nós vamos recebê-los. Então eu acho que a igreja ela tem essa dívida, principalmente por conta dos discursos que tem se proliferado cada dia mais por conta da bancada evangélica, por conta de alguns pastores, e isso daí tem atrapalhado um pouco, principalmente no papel da igreja, que é receber a pessoa humana e trazê-la para Jesus. Só isso, nada mais. Não condenar, não acusar. Bom, existe uma grande diversidade no campo evangélico. Eu queria ver se você podia falar também um pouco sobre essa diversidade, como é que você se situa nessa diversidade e algumas pautas emergentes que têm surgido, o feminismo, a questão da homossexualidade. Legal, então, Rosana, quando você fala, por exemplo, do campo evangélico, nós precisamos tomar muito cuidado nisso, porque é nessa questão que as pessoas elas erram, porque eles acham que o campo evangélico é um só, né, que todo mundo pensa igual, mas não, você tem vertentes, você tem pensamentos teológicos, você tem pensamentos progressistas diferentes, né? Então quando você fala, por exemplo, de pensamento teológico, você vai ter aí reformados, históricos, você vai ter pentecostais, neopentecostais, cada uma vertente com o seu pensamento, com a sua vivência e com a sua espiritualidade. Um pouco diferente, né? E quando você fala de pensamento, não é um pensamento único, né? Eu, por exemplo, me enquadraria mais na questão progressista. Eu sou um pouco mais progressista, tento dialogar, principalmente com os dias de hoje,
Porque o grande problema é a igreja, ela parou no tempo. Então ela precisa dialogar com o tempo de hoje, precisa trazer as problematizações do tempo de hoje e tentar resolver. Não tentar ser a detentora da verdade absoluta e estabelecer como tentaram fazer, por exemplo, com a aprovação do casamento homoafetivo na Câmara, que a bancada evangélica tentava barrar e virou uma guerra isso daí. Então acredito que nós precisamos trazer essa discussão, né, para dentro das nossas comunidades também. Mas eu queria voltar para a questão do voto evangélico, porque você tem uma ideia também de que a candidatura evangélica representa 22% dos eleitores. Existe esse voto evangélico unificado? Você acredita nisso? Esse é um tema difícil, viu? Porque você pega, por exemplo, algumas candidaturas, algumas deram certo, outras não. Eu vou dar 2 exemplos aqui. Por exemplo, em São Paulo, você pega aqui o Celso Russomano, que era aprovado, que era praticamente candidato de uma grande igreja, né, de uma grande igreja neopentecostal, que tinha o apoio da igreja, da sua emissora, e ele não conseguiu ganhar. Em contrapartida, no Rio de Janeiro, você tem o Marcelo Crivella, que ganhou do Freixo, né, que era esquerda, e ele é um cara que subiu o morro, conseguiu os votos lá e conseguiu ganhar a prefeitura. Então, eu acho que isso daí ainda precisa ser muito estudado, né? Porque não tem uma cabeça crítica, olha, evangélico vota evangélico, evangélico vota assim, não tem isso. Apesar a ideia de que irmão vota em irmão, isso... Não tem, porque o irmão vai lá, pede o voto, os irmãos até pensam em eu vou votar, mas quando você olha o resultado é outro. Então, eu acho que não tem uma questão hegemônica em relação ao voto evangélico, é um negócio muito heterogêneo ainda, cada um vota em quem quer, em quem pensa, o que a família traz. O candidato do bairro, o candidato da confiança, eu acho que precisa ser estudado, mas que há uma politicagem dentro das igrejas, isso há. Então, todo período de eleição aparece candidato lá dizendo, olha, eu preciso do apoio. Alguns conseguem, né, e outros não. Eu me preocupo com essa questão, porque a bancada evangélica ela é muito conservadora. Então precisa ter vozes ali que dê um contrassenso. Existem pessoas não são tão progressistas em São Paulo, que são evangélicos, mas que têm feito uma diferença enorme. Por exemplo, você pega a Patrícia Bezerra, agora que saiu, que deixou o Dória na mão, saiu da secretaria, ela é evangélica. Então você começa a ver uma movimentação evangélica um pouco mais progressista, dialogar e tudo mais. Ainda falta muito, né, Rosana? Bom, Fábio, eu conheço o teu trabalho já há algum tempo e sei que você tem também uma militância até a esquerda. E eu também sei de algumas das suas trajetórias, das suas andanças, de, por exemplo, uma situação quando você leva um grupo, né, de militantes, acho que foi na Cracolândia, isso já faz 2 anos, eu acho. E aí você relata o espanto dessas pessoas ao se deparar com sujeitos naquela situação. Se você poderia falar um pouco da relação que você tem com a própria esquerda e qual a dificuldade hoje que a esquerda tem de trabalhar nas periferias e o que a igreja, o que os evangélicos ou as igrejas do modo geral estão preenchendo e estão oferecendo nas periferias. Perfeito, legal, Rosana. Quando você fala, por exemplo, de esquerda e periferia, realmente eu já tive uma experiência dessa, né, de ir com militantes da esquerda Cracolândia e levar lá e chegar lá e eles ficarem com medo, né? Coisa que a igreja não tem isso, não tem medo. Desce lá, abraça, pede para cortar o cabelo, chama para falar, eu quero tomar um banho numa instituição aqui, vai. A igreja não tem esse problema. E o meu espanto é que as pessoas, os militantes, ficavam com medo de vão roubar minha carteira, vão tirar o meu relógio, e o que eu faço, né? Então, Rosana, eu penso o seguinte, que a esquerda ela se afastou, se descolou muito da sociedade, principalmente da base. E esse descolamento acabou prejudicando a relação entre a esquerda e a base, né? Então hoje eu penso o seguinte, que muito se fala da esquerda, mas se fala, por exemplo, dos grandes centros, né? Essa é uma grande crítica, você sabe que eu tenho. Você faz um evento da esquerda, faz no centro, para falar da periferia. Em vez de você ir à periferia, falar com a periferia, né? Você fala sobre a questão da pobreza, você faz em locais grandes auditórios, coisas que é surreal. Mas você não vai de encontro com a pobreza. Então essa é a minha grande crítica em relação à esquerda. Ela se descolou. Enquanto você fica planejando a revolução de uma mesa de bar, achando que as coisas vão acontecer, as coisas estão acontecendo, a pobreza está aí, precisa ser combatida, precisa ser encarada de frente, e nós que somos pastores, nós encaramos todos os dias isso. A maior mentira que se contou para o brasileiro é que política e religião não se discute, e se discute sim. Na minha igreja eu procuro sempre discutir política,
sempre falar, sempre tentar mostrar a questão do voto consciente, de você realmente, e da militância política. Eu digo que o país está nessa situação porque as pessoas de bem não militam dentro da política, e aí quem sobra são aquelas que estão mal intencionadas. Então a pessoa de bem, ela precisa entrar para a política. Exato. E se o cristão ele se sente um cidadão de bem, ele precisa entrar na política também, mas não para fazer uma agenda conservadora, mas para ajudar a vida do povo, realmente, porque esse é o nosso chamado, essa é a nossa missão como cristão. Rabi, muito obrigado, foi excelente estar aqui com você hoje na nossa estreia. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigado, viu, Rosana? Foi ótimo. Valeu. Na nossa estreia. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigado, viu, Rosana? Foi ótimo. Valeu. Alguém poderia me perguntar: o cristão poderia fazer parte do comunismo ou socialismo cristão? Sim, pode perfeitamente e deve, até porque o verdadeiro comunismo ou socialismo cristão foi ensinado por Jesus e praticado pelos seus discípulos, conforme está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, que é o livro histórico que registra o começo do cristianismo, no capítulo 4. Estarei lendo o versículo 32 do capítulo 4. E era um coração e alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. O versículo 34. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdade ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. O 35. E repartia-se a cada um segundo a necessidade de que cada um tinha. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 32, 34 e 35. Quando os versículos que lemos diz: mas todas as coisas lhe eram comuns, nos remete ao significado etimológico da palavra comunismo, que tem origem no latim communis, que significa comum. Remete para uma doutrina social que todas as pessoas teriam o mesmo direito em tudo. Karl Barth, um dos principais teólogos protestantes, disse logo após se filiar ao Partido Social Democrata da Suíça em fevereiro de 1915. Disse: um verdadeiro cristão deve ser um socialista cristão se ele realmente quiser viver o cristianismo a sério. Gente, evidentemente que quando eu falo de comunismo ou socialismo cristão, não estou falando das doutrinas comunistas, do marxismo-leninismo, que defendia o radicalismo e até mesmo a ditadura. Toda ditadura é prejudicial ao ser humano, das quais eu não concordo, nem com a ditadura comunista, nem com a ditadura capitalista. Hoje a maioria dos cristãos são contra o comunismo, uns é por falta de conhecimento, e quanto os líderes é por interesses escusos. Então estão apoiando um necrogoverno que usa o regime do capitalismo neoliberal
que explora as classes trabalhadoras ao extrair a mais-valia dos trabalhadores na forma de lucro, que só beneficia as elites em detrimento das classes menos favorecidas, que está aumentando a pobreza e a fome, que voltou às estatísticas do país, tendo em vista que o índice de desigualdade social tinha diminuído, a fome tinha sido erradicada, conforme relatório da ONU, através do programa Fome Zero e as medidas de distribuição de renda implantados pelo governo Lula e Dilma, que praticou um socialismo / capitalismo, ou seja, sem extremismo. O que nós vemos ainda hoje é os políticos de direita extremista hipocritamente utilizando os mesmos argumentos da Guerra Fria, utilizado pelo imperialismo americano, que foi demonizar o comunismo com a finalidade de escravizar, tirando o petróleo e as riquezas minerais das populações emergentes como a América Latina, que hoje é também usado pelos extremistas de direita para enganar os menos esclarecidos, que aqui no Brasil existe comunismo ditatorial, o que não é verdade. O que existe é um socialismo não extremista, mas próximo do socialismo bíblico. Para a direita extremista, todos os que não coadunam com as suas ideologias autoritaristas, beirando ao fascismo e ao nazismo, são comunistas, que não é verdade. Como cristão, prefiro escolher apoiar o socialismo praticado pela esquerda brasileira, em vez de apoiar uma direita extremista que tem um líder que defende uma ideologia beligerante, defende pena de morte, acusado de genocídio na pandemia, miliciano, corrupto e pretenso ditador, como esses líderes evangélicos que estão apoiando e levando seus fiéis a apoiar fanaticamente, quase como se ele fosse o Messias, esse necrogoverno, com alegações hipócritas de que são conservadores, que ele é defensor da família e que defende os cristãos, porém desmoralizando o cristianismo, praticando toda a patifaria. Recentemente, Jair Bolsonaro faz uma declaração diante dos seus fanáticos seguidores pela manhã no Curralzinhos, que aconselhou seus apoiadores a comprarem um fuzil em vez de comprar um pacote de feijão no lugar. Uma declaração que repercutiu negativamente nas redes sociais. Esse é o cristão que os líderes evangélicos estão levando para dentro dos seus templos, até para falar mentiras e convocar os cristãos para manifestações antidemocráticas, nitidamente para fazer campanha eleitoral antecipada. Esses líderes evangélicos estão unindo o sagrado ao profano, evidentemente que colherão o que plantaram.
Quero agradecer a todos os que assistiram esse vídeo e peço que dê um like ou dislike e aperte no sininho para ser avisado pelo YouTube dos próximos vídeos e também compartilhe com outros. E até o próximo vídeo.